Sejamos aqui bem-vindos nessa quarta-feira da nossa quarta semana do tempo da Quaresma. Vamos fazer aqui a nossa meditação, a nossa contemplação, pedindo as luzes do Espírito para esse momento da nossa oração. O Filho também dá vida a quem Ele quer. Meditação da quarta-feira, na quarta semana da Quaresma. Convido você a seguirmos os passos da oração inaciana. No primeiro momento, procurando esse local de descanso, de silêncio, para que você possa dispor-se ao encontro com o Senhor. Reserve um espaço aí na sua casa, onde você mora, com uma imagem, uma vela acesa, uma plantinha, uma Bíblia aberta. Qualquer coisa que possa te ajudar a estabelecer esse momento de diálogo, esse desejo de colocar-se diante da presença de Deus. Escolha também esse tempo, esse lugar e pacifique-se. Essa pacificação que faz parte também do passo a passo da oração inaciana, procurarmos essa paz que é interna e externa. A paz externa é procurarmos nos desvencilhar dos barulhos, dos ruídos, portanto, desliga a televisão, desliga o rádio, procure não ficar disperso com alguma coisa de celular, elimine o máximo possível os ruídos, os barulhos que estão à sua volta, mas é importante também cuidar dos barulhos que estão dentro de nós. Às vezes nós conseguimos dar conta de minimizar os barulhos externos, mas existe muito barulho, muito ruído dentro de nós, que são as nossas agitações, as nossas preocupações. Então, nesse momento, tente também desacelerar para conseguir dispor-se ao encontro com o Senhor. Para isso, a gente sempre insiste aqui com a nossa respiração, com a nossa postura, prestar atenção no modo como você está sentado, que postura que você assume para o momento da sua oração, a coluna bem apoiada, os pés apoiados ao chão. Tudo isso pode nos ajudar nesse momento de oração, tomar consciência do nosso corpo. Nós rezamos com o nosso corpo todo. Então, tomar consciência desse corpo, esse corpo que às vezes está cansado, que às vezes está sonolento, que às vezes está fatigado. Então é importante tomar consciência do corpo, porque ele, e é com ele, e a partir dele, que nós nos dispomos ao encontro com o Senhor. Respiração, concentração na respiração, tomando consciência desses movimentos que o corpo faz o tempo todo, mas que passam desapercebidos. O inspirar e o expirar. O ar que entra e o ar que sai. O ar que entra preenchendo os pulmões, trazendo vida, trazendo expansão, trazendo paz, harmonia. Esse ar que sai lentamente, esvaziando-se também das preocupações, esvaziando-se também dos problemas, permitindo que seja Deus aquele que de fato me preencha nesse momento de oração. Então vai enchendo os pulmões, enchendo-se também da presença do Senhor. E ao esvaziar os pulmões, vai esvaziando-se de você mesmo, dos problemas, dos ruídos, das dificuldades, para que Deus possa verdadeiramente nos encher
nos preencher, nos transformar nesse momento da nossa oração. E vamos traçar sobre nós o sinal da cruz de um modo bastante consciente, pedindo sempre ao Senhor que nos abra a esse mistério da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço nesse momento minhas orações de oferecimento, querendo oferecer ao Senhor os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos. Tudo isso eu apresento ao Senhor para que Ele, pela ação do Seu Espírito, possa ordenar os meus pensamentos, ordenar os meus sentimentos, ordenar os meus desejos, para que eles, nesse momento da minha oração, possam todos estar muito bem voltados somente para o louvor e a adoração à Divina Majestade, a Deus Pai. Ofereço também as minhas preocupações e os obstáculos que tenho encontrado na minha vida, tudo aquilo que faz parte da minha vida hoje, eu preciso trazer para esse momento de oração, para que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente transformar tudo aquilo que faz parte da minha existência, da minha vida, no aqui e no agora, estar totalmente inteiro, totalmente presente, nesse momento me dispondo à presença do Senhor. Tomo consciência de que estou na presença dEle e que é Ele quem conduz esse momento da minha oração. Nesse momento também quero fazer o pedido da graça. Essa graça que a gente vai pedindo ao longo de toda essa semana. Ó Senhor, Deus da luz e da amizade, dá-me a alegria de um coração mais livre e disponível para abraçar a fraternidade universal como estilo de vida. E assim nós queremos visitar a Palavra de Deus que nos é proposta para o dia de hoje. Está no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo de 17 a 30. Essa palavra, na verdade, ela está em continuidade com o que nós meditamos ontem. João, capítulo 5, versículo de 17 a 30. E a palavra nos diz assim: Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus então lhes deu esta resposta: em verdade vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Na verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou.
em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você pode pausar esse vídeo e ler essa palavra pelo menos mais uma ou duas vezes. Isso com certeza te ajudará a assimilar mais as palavras do Mestre, a abrir-se mais à meditação dessa palavra, permitindo que essa palavra traga luzes para o momento da sua vida hoje. Feita a leitura pausadamente do nosso texto, nós vamos agora conversar um pouco sobre alguns pontos desse Evangelho, para que possam trazer luzes a esse momento da nossa oração. Jesus, se nós prestamos atenção, desafia as normas sociais e religiosas do seu tempo, revelando duas palavras que são predominantes na nossa meditação hoje: identidade e dignidade. Jesus está revelando a sua identidade. Ele não esconde que ele é o Filho de Deus. E essa identidade traz consigo uma dignidade, da qual ele não foge, mas sem medo e com coragem ele afirma. Portanto, as afirmações de Jesus daqui para frente terão sempre que haver com a sua identidade e a dignidade. E a sua identidade e dignidade é de que ele é o Filho de Deus. Ele proclama ser o Filho de Deus, e isso é por si só um ato audacioso que não vai passar desapercebido pela sociedade do seu tempo, uma sociedade conservadora que está ao seu redor. Em suas palavras, Jesus demonstra uma coragem, uma ousadia ao reivindicar essa relação que ele tem única com o Pai. Ele não apenas se autodenomina Filho de Deus, mas também compreende essa relação como uma responsabilidade ética. Jesus reconhece a comunhão que ele tem dentro desse mistério da Santíssima Trindade, revelando a interdependência
e o vínculo indissolúvel que existe entre ele, que é o Filho, e o Pai. Ao revelar essa particularidade de quem ele é, a sua identidade, ele revela também essa intimidade que ele tem nessa relação com o Pai. E tudo isso vai crescendo diante das lideranças, dos chefes, das pessoas poderosas do tempo de Jesus, que não vão aceitar essa sua identidade e, por causa dela, vão começar a tramar a sua própria morte, a sua eliminação. Toda forma de preconceito ou discriminação encontra as suas raízes em um afeto, ou melhor, em um desafeto. Que desafetos estão presentes aqui quando Jesus afirma a sua identidade de ser Ele, o Filho de Deus? Desperta do preconceito daqueles do seu tempo o ódio, o desprezo, que são contrários ao amor que devemos ter ao próximo e do nosso compromisso cristão com aquilo que a campanha da fraternidade nos convoca: fraternidade social, fraternidade universal, amizade social. O Papa Francisco recorda no seu documento Fratelli Tutti, no número 97, o Papa vai falar algumas palavras sobre a realidade do racismo. E o Papa nos diz assim: o racismo é um vírus que muda facilmente e, em vez de desaparecer, ele se disfarça, ele se esconde, à espera de novas oportunidades. Palavras do Papa. Não basta dizer que não se odeia pessoas pretas. É preciso ter um interesse ético por uma postura antirracista. Vai ter pessoas, não tem nada contra preto, não tem nada contra os negros, não. Mas pode ser que essa palavra ela não esteja de acordo com uma postura. Pode ser que a gente fale uma coisa, mas a nossa postura, a nossa conduta, o nosso modo de agir no mundo seja uma postura racista. Portanto, não adianta só dizer que eu não tenho nada contra preto. A questão é: você assume na vida uma postura sempre antirracista e por ações afirmativas pela igualdade racial. Ao racismo, que é estrutural em nossa sociedade brasileira, soma-se outras realidades preconceituosas. Uma outra realidade é a intolerância religiosa, por exemplo. Quando nós não conseguimos acolher o modo de se expressar do outro na sua religião, quando nós demonizamos a religião do outro, isso é intolerância religiosa. Achar que somente o nosso único modo de rezar, o nosso único modo de orar, nosso único modo de nos relacionarmos com o Senhor é o único. Os outros todos não têm direito de se expressar. A xenofobia é toda essa dificuldade de acolher aquelas pessoas que vêm de outra cultura, de outro país. O machismo tão presente. Basta isso, crescente número de casos de feminicídio. A LGBTfobia, toda essa fobia, essa perseguição com as pessoas que têm, com a questão da orientação sexual, a aporofobia, todos os pecados sociais graves
que atentam contra a radicalidade da dignidade humana de toda pessoa. Toda pessoa, imagem e semelhança de Deus. Para os líderes judeus da época, as palavras de Jesus, elas foram escandalosas, especialmente quando ele chama a Deus de Pai. A ideia de se considerar filho de Deus, ela é inaceitável para eles. No entanto, Jesus, ele não recua diante da dureza e do preconceito desses corações do seu tempo. Ele assume o seu papel como filho, falando com a autoridade que isso implica. Assim, é preciso superar o escândalo e o tabu, que possa ser falar com clareza sobre os direitos humanos dos descartados da nossa sociedade. São no Brasil, especialmente, os povos originários, os indígenas, as pessoas que moram nas florestas, as mulheres, as pessoas pretas, os LGBTs, deficientes, pessoas refugiadas, os migrantes, as pessoas estrangeiras, as pessoas que pertencem a religiões minoritárias, pessoas empobrecidas, todas essas pessoas, todos esses grupos, todas essas minorias podem representar identidades que são muitas das vezes descartadas na nossa sociedade. Na verdade, é preciso caminhar ao lado deles, que têm rostos muito concretos, mostrando aquilo que o salmista canta no Salmo 144, no versículo 8. Misericórdia e piedade é o Senhor. A afirmação de Jesus, da sua identidade e, consequentemente, da sua autoridade de ser o Filho de Deus, não é, de modo algum, uma arrogância, nem se coloca acima dos demais. Jesus compreende essa autoridade como um serviço, uma missão de amor. Ele é o Filho fiel, que vive a chamada filia, ou seja, a amizade com o Pai. Jesus revela essa amizade aos seus discípulos, chamando os seus discípulos de amigos. Jesus também nos convida a entrar nessa amizade, a fazer parte dessa família divina. Ele nos ensina a sermos todos irmãos e irmãs uns dos outros, sem discriminação, por qualquer diferença. Jesus nos mostra que a fidelidade ao Senhor, ela é proporcional ao amor que devemos ter aos irmãos e irmãs. Quanto mais nos esforçamos por sermos fiéis ao Senhor, isso mais deveria nos levar a sermos fraternos uns com os outros. Entendeu essa lógica? Quanto mais fidelidade você encontrar com o seu Pai, mais você compreenderá que todos são seus irmãos. Quanto mais dificuldade você tiver de estabelecer relações fraternas com os outros que são seus irmãos, pode significar o quão mais distante você está na sua relação com Deus, que é o seu Pai. Diante dessas palavras, reflito sobre o seguinte versículo bíblico, que está lá no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 13. E Isaías nos diz assim: o Senhor consola o seu povo
e se compadece dos pobres. A partir desse Deus que consola e se compadece principalmente dos mais vulneráveis, principalmente dos mais pobres, principalmente dos mais indefesos, como eu reconheço a minha identidade e a minha dignidade como filho e filha de Deus que me ama e me chama pelo nome. Diante desse Deus, como que eu reconheço a minha própria identidade e a minha própria dignidade diante desse Pai que me ama. Tenho consciência disso? Como eu vivo essa minha filiação divina na minha relação com Deus, comigo mesmo e com os outros? Diante da consciência de que sou filho desse Pai que ama, que consola e que protege os mais indefesos, como está a minha relação, seja mesmo com o próprio Deus, com Ele, comigo mesmo e com os outros, o meu próximo, os meus irmãos, as minhas irmãs? Como será que eu enfrento os desafios da sociedade atual, denunciando as formas de preconceito e discriminação que atentam contra a fraternidade e a amizade social? Até que ponto, diante de posturas, até mesmo de palavras preconceituosas, palavras que discriminam, às vezes nós até nos envolvemos em certas conversas, certas piadinhas, certos comportamentos que muitas das vezes diminuem as pessoas. Comportamentos, piadas preconceituosas ligadas às pessoas negras, ligadas às mulheres e assim por diante. Até que ponto eu assumo uma postura que denuncia, que vai contra esses preconceitos, ou até que ponto eu vou na onda, né? Eu fico rindo junto, compactuo tantas vezes com essas realidades. Como é a minha postura diante de palavras, de comportamentos que são, às vezes, tão preconceituosos? E até que ponto tudo isso afeta a construção da fraternidade e da amizade social? Converso com o Senhor nesse momento sobre esses pensamentos que estão agora presentes. Converso com o Senhor nesse momento sobre os sentimentos que afloram e que são predominantes na minha vida, nesse momento da minha oração. Converso com o Senhor sobre os meus desejos e procuro compreender, a partir dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos meus desejos nesse momento, o que está mais forte, o que está mais presente. Sentimentos de consolação, sinto a presença desse Deus que me consola, que me reanima as forças, que me traz alegria, ânimo, generosidade? Ou será que a palavra de Deus pode também me trazer nesse momento tristeza, angústia, desolação, por algo que reconheço que preciso ainda melhorar, reconheço que preciso ainda superar? Registre no seu caderno espiritual aquilo que está mais forte
nesse momento? Alegria ou tristeza? Ânimo ou desânimo? Consolação ou desolação? Tudo isso faz parte da oração e tudo isso é sempre transformado por Deus na medida em que apresentamos diante da Sua Divina Majestade. Concluo esse momento rezando com o coração agradecido a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a proteção e a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E dentro da novena de São José, rezemos também. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Que Deus possa te abençoar pela intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.